O Galo tá vivendo aquela tempestade perfeita, tempestade do caos extremo, onde um monte de coisa ruim acontece ao mesmo tempo, vai se somando, vai entrando numa mistura complicada. É o risco de eliminação na primeira fase da Libertadores, é a má fase de vários atletas, é um pouco de azar às vezes também, com bola que não entra, mas bola não entra só por sorte ou azar, tem outros fatores também. Um treinador que já não é mais unanimidade, questão financeira, desconfiança da torcida, tá tudo junto. Eu sigo achando que o 2023 do Atlético caminha para ser problemático, a não ser que algumas coisas mudem num prazo muito curto. Então o vídeo de hoje é um sinal que tá amarelão depois das 2 derrotas na Libertadores. O perigo é grande mesmo, do Atlético não passar de fase. O que seria um baque em todos os sentidos fortíssimo. Mas vamos lá. Like do vídeo, por favor, dá essa força pra gente. Se você gosta do trabalho do canal, deixa sempre o like dos vídeos. E aproveita para se inscrever se você não fez isso ainda. Próxima meta a ser batida, 90 mil inscritos. Todas as metas a gente tá batendo bem. Então, quero a sua ajuda para mais uma, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho. Você atleticano, pega o vídeo de hoje, joga nos grupos aí de atleticanos, ajuda o vídeo a chegar a mais gente. Um pouco da minha visão sobre o momento do Atlético e do jogo de ontem. Começo pelo jogo de ontem. Primeira coisa, o jogo de ontem foi de nível muito bom. O que reforça a minha sensação de que um brasileiro de novo será campeão da Libertadores. O melhor futebol do continente se pratica aqui. Os melhores jogadores, os elencos mais caros, os melhores estádios, as arenas, gramados, tudo é aqui. Então o Brasil hoje ele tá numa condição superior a todos. A Libertadores que o Boca tá fazendo, né? O nível de futebol, por exemplo, que o Boca, que é um gigante do continente, está apresentando. Enfim. Então gostei muito do jogo. Jogo de alto nível, jogo de trocação, 2 equipes que buscaram, 2 equipes ofensivas, especialmente do primeiro tempo. O Furacão foi um pouco mais cauteloso no segundo, o Galo se soltou um pouco mais. Gostei muito do que vi ontem na Arena da Baixada. São 2 times que mostram que estão entre os melhores do Brasil, cada um dentro da sua prateleira, da sua condição de investimento e tudo mais. Mas o vídeo é mais focado no Galo, porque todo ano começam as projeções dos últimos anos para cá, quando o Atlético virou mesmo essa potência do sentido de investimento, todo ano se coloca o Atlético entre candidatos a título. O Atlético vai brigar, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, e talvez mais 1 ou 2 e tal. E o que se avizinha em abril é um risco de não passar da primeira fase da Libertadores, porque 6 pontos já foram embora. O Atlético não somou nenhum. Temos que falar do futebol apresentado, do que aconteceu, dos erros, dos eventuais acertos, dos eventuais pontos positivos, e houve pontos positivos ontem, mas o fato é, o Atlético Mineiro pode ser eliminado da primeira fase da Libertadores. O prejuízo financeiro não preciso nem dizer, né? O prejuízo de cada derrota, né? Porque o Atlético tá deixando de ganhar o tal bônus de vitória por cada jogo da Libertadores. Ele tá zerado na fase de grupos, em pontos, em grana de vitórias. E esse baque, esse eventual baque, dá para classificar ainda, mas pode não classificar. Mentalmente falando, ele é destruidor. Você imagina o abalo na confiança desse time não passando da primeira fase da Libertadores. Aliás, para ir para a Sul-Americana e pegar o segundo de algum grupo da Sul-Americana, ele tem que ficar em terceiro. E nem essa garantia a gente tem, porque o grupo é difícil. A gente falava, o grupo é complicado. Com o Atlético Paranaense, com o Libertad, que é o melhor dos paraguaios, o grupo é complicado. E está se comprovando na prática mesmo. Por quê? Porque também o Atlético não vive o seu melhor momento. O Atlético foi campeão estadual sem amassar os seus adversários no Campeonato Mineiro. Uma ou outra vitória por mais de 2 gols de diferença, mas, no geral, atuações burocráticas, jogando o suficiente, com o Hulk sendo decisivo quase sempre. Essa foi a tônica da semifinal, quando o Hulk teve que resolver com o Atlético. Essa foi a tônica da final, quando o Hulk teve que resolver no finalzinho do primeiro jogo no Independência, quando o Hulk foi o cara da final no segundo jogo. É o Atlético no ano, e foi o Atlético de ontem. O Hulk extremamente sobrecarregado com as funções ofensivas, com as atribuições ofensivas que só ele cumpre. Ou, na maioria das vezes, só ele cumpre. É o Hulk jogando sozinho, é o Hulk pegando bola no meio campo e arrancando para cima da defesa sozinho, é o Hulk muitas vezes sem opção de passe, sem opção de combinação de jogada.
tudo nas costas do Hulk. É natural que muitas vezes o Hulk seja muito procurado. Teve um lance até no primeiro tempo que foi sintomático do Pedrinho pela direita, quando ele vai chegando próximo à área, e ele tinha condição de terminar a jogada, mas ele prefere um passe forçado pro Hulk, com a defesa do Atlético Paranaense encaixada em cima dele, e o ataque não dá em nada. Então tá acontecendo de jogadores em má fase se escondem, acho que é o termo forte, mas não conseguem se apresentar tão bem ao ataque. E aí o Hulk é quem tem que levantar o dedo e falar, tudo bem, então é comigo. Ou muitas vezes, esses jogadores que se aproximam do Hulk têm até condições de fazer algo melhor, mas não, vamos dar pra ele, porque é ele que vai resolver. Isso não é necessariamente bom sendo feito o tempo todo. Então esse é um ponto. O Hulk está sobrecarregado. Outro ponto de ontem, o pênalti, que originou o segundo gol do Atlético Paranaense. Tudo absurdo naquilo ali. O tempo de checagem foi um absurdo de 7 minutos. Um absurdo. Não há justificativa para aquilo, porque você tinha 3 câmeras de replay que foram mostradas na transmissão, uma delas que era de frente para a jogada, uma visão excelente do lance. Não era um lance de software que você tem que traçar a linha e que eventualmente demore um pouco mais quando for muito ajustado. Não era. Não era. A câmera que definiu ali a marcação do árbitro já tinha sido mostrada na transmissão no primeiro minuto da paralisação. Sim, não havia justificativa. O que mostra pra mim que houve um nível de insegurança muito grande na marcação desse pênalti. O VAR não parecia convicto, o árbitro de campo também não. E o que é pior, cada árbitro inventa uma interpretação da cabeça. Porque contra o Libertad, na verdade a favor do Atlético, né, um pênalti que deveria ter sido marcado no jogo do Mineirão, idêntico, de bola que bate aqui primeiro, depois bate no braço, a arbitragem simplesmente ignorou. Então o problema da arbitragem não é só do Brasil. A arbitragem sul-americana é outra porcaria. A arbitragem, infelizmente, é um problema por aqui. Ela é ruim, ela é mal preparada, ela não tem critério, ela é insegura, ela opera mal a ferramenta, é muito ruim. É péssimo você ter um jogo da qualidade que tivemos ontem entregue a isso. E também preciso dizer, não é só prejuízo ao Atlético não. Benefício da não expulsão do Mariano, antes do lance do pênalti. Aquilo é lance para vermelho. Sim, eu não entendi as decisões da arbitragem ontem. Completamente perdi da arbitragem ontem. Não entendi por que não expulsaram o Mariano e por que deram o raio do pênalti ontem. Sim, bola bate aqui primeiro, depois bate no braço, o jogador tá colado nele, ele tá no movimento até de queda, assim, não faz sentido a marcação nesse pênalti. Não faz. De qualquer maneira, o Galo tem motivos para reclamar. Mas tem que olhar para si próprio. Então vamos voltar a falar dos problemas do Atlético. Problema da sobrecarga do Hulk tá dado. Problema da má fase de alguns jogadores. O Paulinho fez o gol do Atlético ontem. O Paulinho vinha errando tudo no jogo. O Paulinho teve 2, 3 finalizações no primeiro tempo, onde ele tomou decisões muito ruins. O Paulinho já tinha sido um jogador de desempenho muito criticável no sábado na derrota contra o Vasco, no Mineirão, na estreia do Campeonato Brasileiro. Não tá em boa fase, definitivamente. Gemerson não tá em boa fase. Até fala-se aí na barração e o Bruno Fux ganhando vaga, ganhando espaço. Sim, ele... Observa o Vitor Roque. Ele e a defesa do Atlético inteira ontem, no lance do primeiro gol. Laterais do Atlético, assim, que tristeza o momento das laterais do Atlético. Especialmente a lateral esquerda. A temporada do Dodô, ela chega a ser constrangedora. O Dodô comete erros técnicos que você fala, caramba, é um jogador de primeira divisão. E o Dodô é um bom lateral. Ele tá numa má fase, ele tá num momento ruim. Pode ser que o Dodô se reabilite depois. Mas como tá fazendo falta o Arana? Porque o reserva hoje é o Rubens, né? Ou, quer dizer... Não tem um titular absoluto, né? Joga o Dodô, a torcida reclama. Joga o Rubens, a torcida reclama. E reclama com razão dos dois casos. Precisa voltar o Arana. Ontem, no segundo tempo, o Atlético melhora e vive o melhor momento do jogo quando o Kudê abre mão do Dodô na lateral esquerda, bota o Johan, segura o Mariano na direita e libera o Patrick na ponta esquerda. O Atlético jogou melhor sem lateral esquerdo. Ruim com ele, mas um pouquinho menos pior sem ele. Foi exatamente isso que aconteceu ontem. Então o Atlético tem jogadores que preocupam, jogadores que estão abaixo. E aí a gente não pode colocar só a culpa do Kudê. Acho que o Kudê poderia fazer esse time em abril estar jogando melhor. Não tenho dúvida disso. A derrota para o Libertad teve o peso das ausências. Ontem o Hulk já estava de volta, por exemplo. Sim, tem uma parcela do treinador nessa conta. Mas tem jogadores que hoje não rendem. Aí o Vargas entra, aí você fala, pô, será? E qual vai ser o Vargas que nós vamos ver hoje? O Vargas que tá afim, que tá querendo o jogo? Ou o Vargas disperso, como na maioria das vezes a gente viu nas chances que teve em 2023?
Esse é um problema do qual a gente não pode fugir, porque eu sei que o Kudê deixou a situação pra ele difícil, eu sei que o Kudê complicou o ambiente, eu sei que a coletiva do Kudê foi inapropriada, ele poderia ter dito tudo aquilo, lavado a roupa suja toda em casa. Eu sei que aquela coletiva foi uma autodefesa depois do copo de cerveja que ele levou no Mineirão. Tipo assim, pô, estão botando a culpa toda em mim, eu não vou pagar essa conta sozinho não, eu vou dividir com alguém. E realmente a conta não é só dele. Mas, convenhamos, assim, por mais que a entrevista do Kudê tenha gerado tudo que gerou, o problema não é só o Kudê. O elenco tem problemas, carências, perdeu jogadores muito importantes. O elenco, se você for olhar em algumas posições, tecnicamente, se você pegar jogadores anteriores que faziam os mesmos papéis, o elenco se enfraqueceu um pouco. E os que estão lá, além de, em alguns setores, serem inferiores aos que já passaram, também não estão bem. Estão inferiores a si próprios. Então, é uma tempestade que o Atlético está vivendo. Sem falar da questão financeira, estádio, as contas para pagar, problema de fluxo de caixa, tudo isso que a gente sabe que o Atlético Mineiro está vivendo. Então, o Atlético tem muita pressão acumulada para os próximos jogos. O jogo na Vila Belmiro do domingo é muito tenso. Você começar a Libertadores com 2 derrotas e começar um Brasileiro com 2 derrotas para um time com o investimento do Atlético, com o elenco que o Atlético tem, cara, beira um absurdo. Mas pode acontecer. Não pode dar o mole que deu no início do confronto contra o Brasil de Pelotas, vai decidir com a vantagem do empate fora de casa, na semana que vem, e tem que achar um jeito de fazer 10, 12 pontos, de não perder mais na Libertadores, porque não dá para aceitar, por mais que o grupo seja complicado, e eu repito isso, mas o Atlético tem o maior investimento desse grupo, dessa chave da Libertadores. Não se classificar, não ficar pelo menos em segundo, vai ficar muito difícil de engolir. Mas o risco é real e o atleticano sabe disso. O Bento pegou bastante ontem, é verdade. O Léo Jardim já tinha sido um dos melhores em campo, se não o melhor em campo no Mineirão no último fim de semana. O Atlético finalizou 40, 50 vezes nos últimos 2 jogos. Mas tá faltando pontaria, tá faltando precisão, tá faltando capricho, tá faltando apoio ao Hulk, tá faltando melhor desempenho dos laterais, tá faltando uma zaga mais consistente, tá faltando bastante coisa. Não é só atribuir ao azar. O azar, ele ronda às vezes também. Mas quando você não se ajuda, você tá mais suscetível às intempéries da bola, do azar, do que quando você tá fortalecido, do que quando você tá vivendo o teu melhor momento. E o Atlético não está vivendo o seu melhor momento. O Atlético foi campeão mineiro, mas sem fazer um grande ano, sem grande brilho. Todo atleticano e toda atleticana sabem disso. E aí, o que você pensa? Qual é a saída para esse momento do Atlético? É contratar, mas e o dinheiro? É mandar o Kudê embora? Mas aí quem vem? Aliás, falaram que o Cuca ontem estava na Arena da Baixada, né? Não é a primeira vez que tem um time visitante jogando na Arena da Baixada, com noticiário falando de possível troca de técnico e tal, e o Cuca aparece para assistir jogo. Não é a primeira vez. Cuca tem direito de assistir? Claro que tem, é óbvio. Pô, o Cuca é proibido de ir a um estádio de futebol em Curitiba, ele mora lá, ele não pode ir à Arena, não pode ir ao Couto Pereira, não pode ir ao Dorival de Brito? Pode. Mas o Cuca sabe exatamente o peso da presença dele no momento que tem um técnico ameaçado, um clube por onde ele já passou, onde ele já ganhou, onde ele eventualmente seja cogitado. Enfim. É desconfortável, eu acho. Mas vamos lá, deixa nos comentários aí o que você pensa do momento do Galo. Hoje é quarta de Champions, então logo mais nos vemos em Bayern e City, 2h30 da tarde. Esse jogo é exclusivo da HBO Max, eu vou narrar. E assim, alguma coisa muito marcante vai acontecer hoje na Allianz Arena. Escreve. Pega um bloquinho, escreve para não esquecer. Tchau! E depois do jogo tem vídeo, tá? Hoje vai ter o segundo vídeo do dia, que é logo depois de Bayern City, com um pouquinho do resumo, repercussão e a minha análise do jogo. Like do vídeo se você ficou até o final. Se inscreve aí. Tchau!